Bom dia, irmãos. Então, vamos começar, né? Eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo a gente agora, os irmãos da igreja aí, bom dia. Nós agradecemos imensamente a presença da irmã Conceição. Deixa eu pôr ela aqui para vocês conhecerem. Aqui, ela é representante, né, correspondente de Portas Abertas, para nos trazer hoje as informações que nós precisamos para nos envolvermos com os nossos irmãos que estão sofrendo perseguição ao redor do mundo. Que o Senhor aqueça os nossos corações, que o Espírito Santo nos inflame para orarmos, intercedermos, nos envolvermos, amarmos os nossos irmãos, inclusive com as nossas ofertas. E nós gostaríamos de pedir que os irmãos agora baixassem suas cabeças, aí onde você está, na sua casa, no conforto do seu lar. Se está aí correndo com alguma coisinha, aproveitando para fazer alguma coisa, pare por um momento, nós vamos dedicar esse tempo ao Senhor e nós vamos orar ao Senhor agora nesse momento, amém? Então vamos orar. Senhor Deus, nós queremos pedir ao Senhor nesse momento que o Senhor abençoe o nosso tempo aqui, meu Deus, o nosso tempo na Tua presença, o nosso tempo, Senhor, com cada um dos irmãos aí nas suas casas, o Senhor esteja com cada um, fortalecendo e nos ligando no Senhor agora nesse momento, fazendo-nos um só coração com os nossos irmãos que necessitam, Senhor, da nossa intercessão. Nós pedimos que o Senhor abençoe, Senhor, esse tempo, abençoe a irmã Conceição, enquanto ela traz as informações, enquanto o Senhor a usa para falar conosco, Senhor, e nos informar a respeito dos nossos irmãos, mais do que o que está acontecendo ou deixando de acontecer, aquilo que vai no teu coração, Senhor, a respeito dos nossos irmãos, nós queremos ouvir. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um e que todos estejamos, Senhor, realmente envolvidos de corpo, alma e espírito com os nossos irmãos. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, olha, nós temos aqui na descrição do vídeo logo abaixo, a irmã Conceição vai falar mais sobre isso, um linkzinho para você acessar e para você obter mais informações sobre a Igreja do Senhor Jesus, e que somos nós, mas a parte que está sendo perseguida. Então nós vamos passar agora para a irmã e ela vai falar mais sobre isso. Irmã, que o Senhor abençoe as suas palavras agora para nós. Amém, glória a Deus. Irmão Márcio, agradeço também a todos os irmãos que estiveram envolvidos, né, nesse processo, que fizeram um cadastro lá junto a Portas Abertas e solicitaram nossa presença online aqui nessa live. Então, eu agradeço. Gostaria de dizer para os irmãos uma coisa que pode ser que os irmãos nem imaginavam, mas vocês são resposta das nossas orações, porque há 60 dias nós estamos com todas as nossas atividades de viagem suspensas, e a única forma, o único caminho, a única ferramenta que nós estamos tendo é via live falar com os irmãos. Ontem eu conversei um pouquinho com o irmão Márcio, e ele me falou que os irmãos já têm um pouquinho de conhecimento sobre Portas Abertas, que os irmãos já fazem DIP, que os irmãos ofertam. Então, eu gostaria, em nome dos cristãos perseguidos, de agradecer aos irmãos que são parceiros da Missão Portas Abertas. Se você ainda não é parceiro, você não recebe na sua casa todo mês uma revista da Missão Portas Abertas, o nosso convite é que você preencha esse link que o irmão Márcio mencionou. Todos vocês que preencherem o link, automaticamente receberão uma revista dessa totalmente grátis. Essa primeira revista, ela chega totalmente grátis, e depois você diz lá, se você quer ser parceiro, quer colaborar, você faz a sua escolha, tá bem?
Quando eu agradeço os irmãos, eu não agradeço simplesmente pelo fato de eu ser uma correspondente da Portas Abertas e agradecer valorizando a ajuda que os irmãos nos dão. Eu agradeço em nome dos cristãos perseguidos. Na última viagem, nós estivemos em Camarões, depois eu vou falar um pouquinho, compartilhar o testemunho. Essa foto parece muito com a jovem, que foi nossa líder de grupo, que nos guiou, nossa guia turística. Guia turística, né? Porque nós, na Missão Portas Abertas, nós viajamos como turistas, mas vamos para servir os nossos irmãos cristãos que vivem em contexto de perseguição. E essa jovem, ela dizia muito isso pelos lugares onde nós íamos. Ela falava assim, quando você encontrar com essas pessoas lá no Brasil que nos apoiam, que fazem o recurso chegar, por favor, diga a eles que nós agradecemos. Então, a cada viagem, né, nós trazemos, todas as viagens são assim, eles pedem muito para agradecer os irmãos, porque nem todos podem ir até um país perseguido e conhecer essa realidade, e que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. Então, só para começar, eu vou trazer a memória dos irmãos, os que já conhecem Portas Abertas já sabem, os que não, para apresentar para os irmãos agora a lista mundial da perseguição. Esse é o trabalho que a Portas Abertas faz. Há 25 anos, a Portas Abertas divulga a lista mundial da perseguição, e nela vocês vão poder ver o que está a situação de hoje. O irmão Márcio está aí no computador, ele vai liberar para mim essa imagem. Essa imagem vai entrar em imagem da lista mundial da perseguição. São 260 milhões de cristãos hoje vivendo em perseguição. Então, eu não sei se... eu falo que eu não consigo entender literalmente o que são 260 milhões de pessoas, porque é muita gente, né? Então, 260 milhões de cristãos, né? No mundo, de todos os cristãos que existem no mundo, 260 milhões vivem nesse contexto de perseguição. Esse quadrinho amarelo, ele chama muito a minha atenção, né? Porque ele diz, 1 em cada 8 cristãos experimentam perseguição por causa da fé em algum lugar aí no mundo. Vocês estão vendo que a perseguição já atravessou a América. Isso já atravessou, desculpa, o oceano e já chegou na América. Isso é algo que chama muito a nossa atenção. O ano passado, nós tínhamos 2 países na América. Tinha a Colômbia, que está aqui ocupando a 41º lugar no ranking da perseguição. E no ano passado, nós tínhamos também o México. O México saiu do ranking de 50, mas continua na fila de espera. Nós temos 23 países em observação. Então, o mapa tem 50 e depois tem 23 que a qualquer momento pode acontecer uma situação que faça entrar. Gostaria de mostrar para os irmãos aqui a situação na África. É muito marcada a perseguição no norte da África. Vocês podem ver que pode dividir o continente aqui no meio e vocês vão ter 17 países aqui que são perseguidos, sendo que 4 deles são perseguição extrema, 2 perseguição alta. Vou compartilhar com os irmãos sobre Camarões, onde nós estivemos, que é esse 48º, e os demais países todos em perseguição alta. Alguns se complicam, por exemplo, Chad. Chad ficou cercado por perseguição extrema, severa e alta. Então, é um risco gigantesco de, no ano que vem, a situação de Chad se complicar. Depois, quando nós falamos de perseguição, nós sabemos que ela também está no Oriente Médio, Ásia, e esse ano a Rússia voltou para o mapa, né? A Rússia não estava na lista, há 9 anos que a Rússia não entrava na lista, e esse ano ela voltou. Então, quando eu mostro essa lista mundial, eu falo assim para os irmãos, olha para esse mapa. Tem algum país aí que você já adotou em oração? Se não tiver, adota agora. Se você tem essa lista, ela chega para todo mundo que é parceiro, ela chega dentro da revista de fevereiro. Todo mês de fevereiro, essa lista chega para quem é parceiro. Se você não tem ela em papel, você pode acessar no site da Portas Abertas e fazer o download dela. Ela tem em A4, em A3, para você ter em mãos. Esse é o material que tem que ir para o nosso quarto de oração. Para nós orarmos, são lembretes, né? Todas essas coisas são lembretes de oração. Então, olha para essa lista e escolha o país que você vai dizer, esse é meu país, essa é minha responsabilidade de orar. Irmãos, isso é muito lindo, quando você entende que existe uma família na fé. Eu não sei o nome, eu não sei o rosto, eu não sei onde mora,
mas eu sei que eles estão lá e eu assumo orar por eles, eu assumo interceder por eles. Eu sei, irmãos, que é mais fácil nós orarmos pelas pessoas que nós conhecemos. Quando eu conto uma história, se eu pedir oração, vamos orar por uma pessoa que está no hospital e os irmãos conhecem, os irmãos já assumem, falam, eu conheço essa pessoa, eu vou orar por ele. Nós passamos aí uns 15 dias orando por um correspondente nosso de um estado do Nordeste que quase foi uma das vítimas da pandemia do Covid-19. E como nós trabalhamos juntos, nós sentimos aquele amor, éramos consternados a clamar por ele para que ele sobrevivesse. Nós precisamos sentir a mesma coisa pelo cristão perseguido. Mesmo não sabendo o rosto, o nome, eles estão lá e contam com as nossas orações. Numa dessas visitas, em um desses países, eu falei para as viúvas que nós visitamos, nós oramos por vocês. Existem mulheres no Brasil que mobilizam grupos de oração e oram por vocês. E uma delas respondeu, nós sabemos, porque nós sentimos. As orações de vocês chegam aqui e nós sentimos, nós sabemos que alguém está nos sustentando em oração. Então, vejam, irmãos, esse é o nosso convite principal, que tudo que vocês ouvirem aqui, vocês estão em casa, né? Isso seria um horário de escola bíblica dominical, então nós vamos ter uma aula de missões e que você anote. Se você não tem ainda seu papel aí, sua caneta, como você está em casa, você pode pedir para alguém pegar para você, ou você levanta e pega um papel, uma caneta e comece a anotar. Porque o Espírito Santo de Deus é que vai tocar no seu coração. Isso é muito lindo. A obra que o Espírito Santo faz, ela é fantástica. Porque uma pessoa está anotando um país, outra pessoa está anotando outro país, outra pessoa ouviu uma frase que eu falei aqui e já transformou no seu pedido de oração. E quando nós nos reunimos para orar, diferentes motivos e clamores vão ser levantados. Um missionário do Sudeste Asiático disse assim, as orações de vocês são como mísseis de alto poder de impacto. Olha que delícia ouvir isso, né? As nossas orações são mísseis de alto poder de impacto. Saem daqui do Brasil, atravessam o oceano e vão impactar os países perseguidos. Muito bem, irmãos. Agora eu quero lembrar vocês, resgatar uma história. Quando eu olho assim para o ladinho, irmãos, é que eu estou aqui mexendo no computador para carregar a imagem, tá bem? Agora eu quero mostrar uma foto histórica para vocês, né? Como que a Missão Portas Abertas começou? Eu vou fazer um rapidinho aqui, porque muitos já conhecem, mas para trazer a memória dos que conhecem e para apresentar quem não conhece. 1955, um jovem holandês chamado André esteve num congresso em Varsóvia. Então, é essa imagem que vocês olhando para o computador aparece no canto direito. Aqui está o irmão André olhando para o céu, com um grupo de amigos, e eles foram para um congresso em Varsóvia. Ele é holandês, ele estava na Escócia, chegou um panfletinho na mão dele dizendo que haveria um congresso comunista lá em Varsóvia. Ele se inscreveu e foi para esse congresso. Então, aqui foi a primeira vez que o irmão André viajou, levando porções bíblicas. Ele se inscreveu nesse congresso, colocou sou cristão, marcou lá na opção sou cristão, e era um congresso comunista. E aí eles entraram em contato com ele que ele tinha sido aceito nesse congresso. Aí ele falou, olha, presta atenção, vocês viram que eu marquei lá que eu sou cristão, eu vou me comportar como um cristão. Eu acho fantástica essa frase. Aliás, eu digo que o irmão André é o jovem que produziu frases que eu chamo de pérolas. Olha que pérola preciosa. Eu sou cristão. Vocês perceberam isso? Vocês estão cientes que eu coloquei aqui que eu sou cristão na minha ficha de inscrição. E eu quero deixar bem claro, eu vou me comportar como um cristão. E aí, no meio lá desse congresso, alguém o identificou. Ele ali que é o cristão. Você é contra o comunismo? E ele falou, não, eu não sou contra o comunismo, eu não sou contra nada, eu sou pró-Jesus, eu prego a mensagem da cruz, eu falo de Jesus, do amor de Deus, da graça salvadora e do Filho de Deus que morreu na cruz por nós. E houve um silêncio absoluto, e o irmão André falou por mais de 1 hora sobre a mensagem da cruz.
Que lindo, né? Essa foi a primeira experiência dele com uma multidão de jovens comunistas, e ele levou muitas porções. Ele achou lá uma sociedade bíblica e produziu, pegou o Evangelho de João, Marcos, pegou os evangelhos em vários idiomas e começou a distribuir para esses jovens, né? Saindo dali, o irmão André teve uma convicção: eu preciso fortalecer os cristãos ao redor do mundo. Eu quero ver jovens cristãos fazendo o que esses jovens aqui fizeram nesse congresso comunista. Então ele começou a viajar pelo leste europeu e fortalecer as igrejas. Ele ia até os irmãos, orava com os irmãos, segurava na mão dos irmãos e falava: irmãos, fiquem firmes. Isso em países comunistas. Então ele atravessava fronteiras e visitava os irmãos e falava: não desistam, continuam, persistam, falem do evangelho, ganhem almas. Esse é o nosso trabalho até hoje, irmãos. Fortalecer a igreja onde ela está e não deixar a igreja perecer. Esse é o nosso trabalho. Numa das primeiras viagens, o irmão André falou para os irmãos: irmãos, abram a Bíblia aí, vamos ler João 15. Ninguém se mexeu. Ele falou: irmãos, vocês não têm o costume não de abrir a Bíblia e acompanhar a leitura? E eles falaram: olha, bem que nós gostaríamos, se nós tivéssemos Bíblias, mas nós não temos. Você pode trazer Bíblias na próxima viagem? Aí sim, o irmão André se tornou, como ele é conhecido, o contrabandista de Deus, né? Tem o livro, O Contrabandista, e esse foi o início do trabalho do irmão André. Então, eu vou mostrar para vocês uma foto dele com o Fusca e o versículo do chamado do irmão André. Então, esteja atento, fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer ou que estava para morrer. Irmãos, hoje nós estamos vivendo isso literalmente em meio à pandemia, né? Nós temos cristãos em isolamento esperando a morte, porque eles já são perseguidos e com o isolamento a comunidade não dá comida, não dá remédio, não dá nenhuma assistência para eles. Esse é nosso trabalho. Olha para aquela lista mundial da perseguição, vê onde estão os cristãos a ponto de perecer e socorre. E aqui o irmão André, no Fusquinha, onde ele diz assim, ó, num Fusca não cabia tantas Bíblias assim, mas ele levava as Bíblias nesse Fusca e fortalecia a fé dos irmãos levando essas Bíblias. É muito linda essa história. O irmão André fala sobre a oração do contrabandista e nós fazemos isso até hoje, né? Ele orava assim: Senhor, quando Jesus esteve aqui na terra, ele curou os cegos. Agora eu te peço cegos policiais. E é engraçadinha essa oração, mas ela é verdadeira e real. Assim, ele atravessou muitas fronteiras, muitas vezes o carro foi revistado, caixas de Bíblias foram descarregadas pelos policiais, revistavam o carro, colocavam as caixas de volta, diziam: moço, vai logo, senão suas mercadorias vão perecer. E eram Bíblias dentro das caixas, e eles achavam que era um alimento, né? E, na verdade, né? A palavra de Deus é nosso alimento. E essas foram inúmeras situações que o irmão André experimentou esse milagre do contrabando de Bíblias. Então, irmãos, até hoje, o nosso trabalho é ir onde os cristãos estão e fortalecê-los, né? Como que nós fazemos? Nós levamos Bíblias, a distribuição de Bíblias, as distribuições têm que ser no idioma, né, da população. Por exemplo, lá no norte de Camarões, nós visitamos povoados que falavam Fulfulde, então era um idioma totalmente diferente para nós. Nós não sabíamos dizer nenhuma palavra em Fulfulde, e muitas vezes, vou carregar aqui o mapa da África agora, muitas vezes eles falavam Fulfulde, passava para outro dialeto, passava para francês, depois passava para o inglês, que eram regiões bem remotas onde nós estávamos, e muitas vezes daquele povoado, daquela aldeia, a gente não achava ninguém que sabia falar inglês para poder se comunicar. Então, vou começar compartilhando exatamente a viagem de Camarões. Nosso trabalho é de fortalecer os cristãos. Então, nós fomos até lá para visitamos jovens que estavam vivendo escondidos ou na casa de irmãos ou na igreja, porque eles se converteram. A partir do momento que eles se convertem, eles são expulsos de casa e a grande maioria passa a ser hostilizado. Muitas vezes eles apanham, muitas vezes eles são castigados, punidos por terem se convertido, ou muitos são mortos.
O que agrava a situação? Vamos supor, o filho mais velho se converte ao cristianismo. Então, aí entrou o mapa para vocês. Então, esse daqui eu já comentei no slide lá da lista mundial, a situação da África, todo o norte da África tomado pela perseguição. E esse amarelo aqui, que ocupa o número 48 no ranking mundial da perseguição, esse daqui é o país Camarões, fazendo divisa com a Nigéria. Então, aqui no extremo norte da Nigéria, nós temos uma perseguição muito extrema, então acaba afetando essa parte, que é a parte norte de Camarões. E aqui no 25, a República Centro-Africana. Então, Camarões ocupa o 48º lugar, vizinho do 12, que é a Nigéria, e vizinho do 25, que é a República Centro-Africana. Se vocês observarem aqui a aula de geografia, Camarões foi conquistado primeiro pelos portugueses, depois foi conquistada pelos ingleses e depois pelos franceses. Hoje vive uma guerra civil, o norte é dominado pela França, o sul pelos ingleses. E aqui, ó, essa parte, exatamente essa tira de terra, ela era Camarões. Toda essa parte aqui era Camarões. E a Nigéria invadiu e conquistou toda essa faixa de terra de Camarões. Então, aqui há uma fronteira muito mista entre Nigéria e Camarões, porque muitos que eram camaroneses foram conquistados e a sua casa ficou dentro do território da Nigéria. Então, nós estivemos visitando os irmãos aqui. A Portas Abertas tem vários correspondentes nesse país. Nós trabalhamos com correspondentes que são do país, porque é a melhor maneira, mais eficiente, mais eficaz para propagação do evangelho. Então, nós visitamos e fortalecemos os cristãos que vivem aqui. Então, se você quiser adotar Camarões, se você falar assim, olha, eu nunca tinha enxergado esse contorno desse mapa, né? Então, se você quiser, adote Camarões, passe a orar por Camarões, ore pelos correspondentes da Portas Abertas nesse país e ore pelos pastores que trabalham aí. Também ore pelos irmãos. E outro pedido de oração de Camarões é ore pelos cristãos ex-muçulmanos. Por exemplo, nós conhecemos o Mohamed. O Mohamed é um homem casado, com filhos, já jovens e adolescentes, e ele era um professor na mesquita. Então, a história dele é muito forte, porque como que ele conheceu a palavra de Deus, a mensagem da cruz, o evangelho? Ele é um homem muito inteligente, ele era um professor da mesquita, e ele tinha um mestre, e ele foi levado para o Egito para participar de um concurso dos melhores professores do Islã. E ele foi chamado de mente brilhante, ele era um dos melhores. E quando ele voltou, o professor dele falou assim, olha, você já conhece tudo, você já sabe tudo, eu preciso conseguir algo mais, eu preciso te levar para um nível superior, e eu busquei o que eu te daria para você aprender mais além do que você já sabe. Aí ele falou, vou te dar um livro, você tem que se comprometer que você não vai contar para ninguém, que eu te dei esse livro vai te levar para um nível superior, vai te dar entendimento de coisas que você ainda não conhece, você não pode dizer, em hipótese alguma, que fui eu que te dei esse livro, e muito menos mostrar esse livro para outra pessoa, você tem que manter em total sigilo. E entregou esse livro para o Mohamed. E os irmãos já devem ter imaginado que livro foi que o mestre do professor da mesquita deu para ele. Exatamente uma Bíblia. E o Mohamed começou a ler a Bíblia e começou a acender uma luz na cabeça dele, e ele começou a entender todas as lacunas que ele tinha, ele começou a descobrir o que é que faltava ele conhecer além do que ele conhecia, e veio um esclarecimento e um entendimento profundo. Ele se converteu, ele continuou isso. Tem algumas coisas, irmãos, que parece difícil para a gente entender, mas ele continuou por algum tempo frequentando normalmente a mesquita, sendo professor e já convertido. Mas aí, uma hora, ele decidiu se afastar, ele decidiu que não podia mais continuar com o seu disfarce. E quando ele se afastou, todos queriam saber por que uma pessoa tão inteligente, uma mente brilhante, com tanta capacidade intelectual, havia se afastado de ser um mestre na mesquita. E aí ele começou a ser perseguido. Então, o dia que nós nos encontramos com ele, nós visitamos ele, estivemos pessoalmente com ele, ouvimos seu testemunho, um homem muito alegre, muito divertido. Quando começou a contar a sua história, as lágrimas rolaram. Foi muito impressionante ver um homem grandão, forte,
uma presença muito forte, chorando como uma criança, compartilhando o que estava acontecendo com ele, com a sua família, e as retaliações que eles passaram a sofrer. Nesse dia, ele mostrou o braço e mostrou uma cicatriz, e ele disse, olha, essa é uma cirurgia que eu tive que fazer, eu tenho pinos dentro do braço, porque eles foram atrás de mim, me encontraram na vila onde eu estava escondido, e quando eu estava passando de moto, eles jogaram um carro em cima de mim, provocaram um acidente. Por vingança, eles queriam me matar, por vingança pelo fato de eu ter deixado a fé islâmica. E ele disse assim, que eles torcem, né, pela morte dos cristãos de maneira trágica, porque eles dizem que é castigo de Alá. Quando a pessoa morre de uma forma, de uma catástrofe, de uma tragédia, de um acidente, eles dizem foi Alá que castigou. E o Mohamed sobreviveu ao acidente, só ficou com esses pinos no braço, e ele compartilhou o que acontece com as famílias e com as pessoas quando encontram a Jesus. Então, se você quiser adotar esse Mohamed nas suas orações, é um nome fictício. Mohamed é um nome fictício, é um nome comum na região, e é um nome fictício que nós damos aos nossos irmãos. Nós não podemos usar os nomes verdadeiros deles, porque se usássemos nós iríamos expor os irmãos, e ore por ele, mas como ele, existem muitos outros. Nós participamos de um culto que durou 4 horas, pasmem, né, irmãos? Inclusive um cristão perseguido falou isso para mim, ele falou assim, a liberdade de vocês está estragando vocês. Eu falei, como assim a nossa liberdade está nos estragando? Ele falou, você consegue encontrar uma igreja no seu país que tem culto de 4 horas, que ninguém fica com raiva do culto durar 4 horas e que ninguém vai embora porque o culto durou 4 horas? Aí eu fiquei assim, né? Não consegui lembrar nenhuma igreja que tem um culto de 4 horas e não consegui lembrar de nenhum cristão que eu conheço que se chamar ele para um culto de 4 horas ele fica feliz. Mas ele vai dizer, tem certeza, 4 horas é muito tempo, vai cansar, vai ser chato. O que nós vamos fazer durante 4 horas de culto? E esse culto de 4 horas foi um dos cultos rápidos, né? Os cultos chegam a durar até 6 horas de culto, porque os irmãos vêm de quilômetros. Tem gente que sai ontem à tardezinha, viaja a noite toda para chegar para o culto hoje de manhã. E pastores que andam quilômetros a pé para chegar nas reuniões dos cultos, né? Então, adote um país em suas orações. Escolha um país, olhe, deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. Talvez você vai olhar e vai ver um contorno que vai ficar em alto relevo para você, ou em negrito, e você vai dizer, olha, eu nem sei que país que é aquele ali, mas eu não consigo tirar o olho daquele contorno. Aí você vai lá, descobre qual que é e adote em oração. Então, orem por Camarões. Nós visitamos as viúvas. Infelizmente, irmãos, nós temos situações de morte. Muitas viúvas, uma estratégia dos grupos radicais, Boko Haram, Seleuca, Shabat, eles matam os homens, deixam as mulheres para elas ficarem vulneráveis e as crianças, as quais eles pretenderão sequestrar e islamizar. Então, nós visitamos as viúvas para fortalecê-las. Tivemos uma surpresa, porque nós fomos para um lugar muito simples, muito remoto, numa aldeia, num povoado, no meio do mato. Um lugar muito simples, irmãos, estradas de terra, parecia que você estava em alto mar, de tão esburacada que era a estrada. E chegaram 10 viúvas para nós orarmos com elas, ouvirmos as histórias. A Portas Abertas tem um programa chamado Pós-Trauma, então nós ouvimos elas contando, e cada vez que elas contam, que elas choram, nós choramos junto, e é o processo da cura, é compartilhar a sua história, faz parte, né? E nós ministramos sobre o amor, sobre o perdão. Então nós ouvimos 10 viúvas contando as suas histórias. Essas viúvas, muitas delas nunca tinham se encontrado, elas se encontraram naquele dia, elas vieram de diferentes regiões, todas elas para uma igreja muito simplesinha. Eu quase bati a cabeça no teto, se eu levantasse a mão, eu colocava a mão na telha, né? As janelas bem pequenininhas, a parede, tem um nome que a gente usa aqui no Nordeste brasileiro para essas igrejas, acho que chamam pau a pique. São igrejas, né, muito simples. Os bancos eram uma tirinha, quando tinha banco, era uma tirinha assim, era um tijolo comum assentado, uma pilha de tijolo era o banco. E nós ficamos 6 horas com essas mulheres ouvindo os seus testemunhos.
Eu poderia aqui falar os nomes dela, mas são nomes muito raros, muito diferentes, provavelmente eu não pronunciaria tão bem e provavelmente não saberia nem como escrever corretamente os nomes delas. Mas se você orar, Senhor, abençoa essas 10 viúvas que foram visitadas no extremo norte de Camarões. Das 10, 9 eram viúvas de pastores. A outra, o marido não era pastor, ele foi vítima de uma emboscada na aldeia e mataram todos os homens da aldeia e ele foi morto. Pastores que são mortos em tocaias, que são armadas na estrada, eles ficam sondando o pastor. Quando descobre o caminho onde o pastor vai passar, eles esperam para a morte. São mortes muito trágicas, né? Muitas vezes usam facões, às vezes queimam as pessoas, né? Então é muito trágico mesmo. E quando nós falamos de perseguição, irmãos, nós gostaríamos de não contar tragédia. Um dia um pastor me falou isso: irmã, você consegue falar aí da Portas Abertas sem contar nenhuma tragédia, nenhuma morte? Eu falei, não, se o senhor encomendar que eu não conte nenhuma morte, nenhuma tragédia, eu não vou contar. Mas essa é a realidade que nós vivemos e convivemos. E nós sempre eu uso muito o livro de Atos dos Apóstolos para explicar a perseguição, quando Jesus fala para os discípulos em Mateus 24, vocês serão perseguidos, serão odiados, serão mortos, né? Então, em Atos, no capítulo 12, Tiago é morto ao fio da espada. E nós não queríamos que Tiago fosse morto assim. Muito menos gostaríamos, né, de ver Pedro crucificado de cabeça para baixo, de ver Paulo ser decapitado, mas isso aconteceu com os apóstolos na igreja, no Novo Testamento, em Atos. E eu não sei explicar para os irmãos por que nós temos tanta liberdade, a nossa vida é muito boa. Nós só não estamos indo para a igreja para não proliferar um vírus, mas não existe nenhuma lei nos retalhando, nos hostilizando pelo fato de sermos cristãos. Ninguém perde emprego, ninguém tem casa invadida, nenhuma igreja foi queimada. 260 milhões de cristãos ao redor do mundo vivem essa realidade. Os apóstolos viveram, se você observar, os evangelhos foram escritos, né? Marcos escreveu relatando as histórias de Pedro, que foi um cristão perseguido. Lucas escreveu relatando a história de Paulo, que foi um cristão perseguido. Paulo, que escreve, né, trago no meu corpo as marcas do evangelho, fui considerado digno de ser colocado em prisões e açoites. Essa é a realidade hoje, 260 milhões de cristãos vivendo sob perseguição, sobre prisões, sobre retaliações. A palavra para definir perseguição é hostilização. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou passando uma perseguição, tem um colega lá de trabalho que fica me perseguindo, me implicando, um vizinho, alguma coisa assim. Não, nós não passamos perseguição. Perseguição é quando você é hostilizado, quando a sua casa é invadida, quando a igreja é queimada, quando você é preso, quando te arrastam pela rua, quando você recebe chibatadas por ser um cristão. Parece uma coisa antiga, né, falar que alguém foi chicoteado, mas infelizmente nós temos pastores que foram açoitados com chicote por serem pregadores do evangelho. Então, 260 milhões de cristãos ao redor do mundo vivem na perseguição. Eu vou compartilhar também. Eu gostaria de pedir oração também, ainda em Camarões, que depois eu vou para Bangladesh. Eu gostaria de pedir oração para os pastores que são os líderes, os missionários, os correspondentes, os que trabalham na missão, ajudando os cristãos. Nós temos uma pastora, nós apelidamos ela de Mamá, mãe, né? Mamãe é a forma que os africanos chamam as mulheres de respeito e de mais idade. E na cultura africana, e especialmente em Camarões, é uma cultura muito dos homens, né? Os homens são os líderes, os homens são os pastores, os homens, a mulher dois pés atrás. E essa mulher, a Mamá, ela é uma pastora, ela tem uma igreja onde ela esconde, né? Ela recebe ex-muçulmanos que se convertem e ficam escondidos morando na igreja. E nós vimos o respeito que os homens têm por ela. Os homens tiravam aquele chapéuzinho de pano redondinho, né? Eles tiravam para cumprimentá-la, pediam para ela orar por eles, pediam a bênção para ela, e nós oramos por essa mulher. E essa mulher, nós nos apaixonamos por ela. Ela é uma senhora já, e ela disse, orem por mim, me ajudem, porque eu já não tenho mais forças para fazer o que eu venho fazendo nos últimos anos. E nós oramos por essa mulher,
E ela trouxe várias pessoas para nós orarmos por essas pessoas. Ela falou, essas pessoas são as pessoas que eu cuido, elas precisam ser curadas, precisam ser libertas, precisam sentir o amor, porque, irmãos, uma das maiores agressões que a perseguição faz ao cristão é a humilhação, é o desprezo, é uma mãe, um pai dizer para um filho, você não é mais meu filho, eu não te abraço mais, eu não te abençoo mais. Isso parte o coração. Nós oramos por mulheres que tinham uma dor no coração terrível, porque os filhos foram tomados. Quando a mulher se converteu, o marido descobriu e o marido não converteu, ele tomou os filhos e disse, você nunca mais vai ver os seus filhos. E isso é terrível no coração de uma mãe. Nós oramos por essa mulher, oramos por homens que foram expulsos de casa, expulsos da vila, expulsos do vilarejo, e por terem se convertido. Então, a humilhação que eles passam é muito grande. Então, orem por esses pastores. Vou pedir, vocês podem orar pela mamá, Deus sabe qual é, assim que ela é chamada, assim que nós chamamos ela, é uma pastora no norte de Camarões. E orem pelo pastor Barnabé e pelo pastor Paulo. Esses são os pseudônimos, né, dos pastores, porque eles fazem esse papel. A exemplo perfeito de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, quando a igreja separou entre os seus melhores, ela separou uns 5 ou 6, orou, e aí o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé, e ali começam as viagens missionárias. 3 ida e volta, e a 4ª só de ida, né, para Roma. E eles fazem exatamente isso, eles viajam todas as regiões, eles vão de vila em vila, e isso, orem por Mamá, é uma pastora, Barnabé é um pastor e Paulo é um pastor. São 3 líderes do norte de Camarões, e eles viajam, esses 2 homens viajam toda a região socorrendo. Eles encontram pessoas na beira da estrada, eles começam a conversar e rapidamente descobrem que é um cristão que, devido ao fato de ter se convertido, a família expulsou. E a mamãe fica no quartel-general recebendo essas pessoas, dando comida, dando um lugar para elas dormirem e acolhendo essas mulheres. Então, aí você já tem uma boa lista de oração pelos cristãos que vivem em Camarões, né? Um pedido bem especial, às vezes são um pouco genérico, é gostoso ter assim o nome da mamá, você vai orar por uma pastora, é gostoso ter o nome do Barnabé, você vai orar por um pastor que viaja de vila em vila, de povoado em povoado, você vai ter o nome de outro pastor, que é o Paulo, que viaja de vila em vila, de povoado em povoado. E tem alguns pedidos que são genéricos, por exemplo, orem pelos ex-muçulmanos que se converteram. Irmãos, de cada 10 ex-muçulmanos, 9, só ficou 1, tem dificuldade de permanecer firme na fé. É muito forte essa informação, né? Imagina você ganhar 10 pessoas e dos 10 apenas 1 consegue permanecer firme, porque 9 tem muita dificuldade. Que tipo de dificuldade? São expulsos, são colocados à cabeça a prêmio. Às vezes, o pai, ele prefere um filho morto do que um filho ex-muçulmano. Ele prefere um filho morto do que um filho cristão. Se é o filho mais velho, isso é terrível. Se é mulher, ela é hostilizada. Os pais, quando descobrem que a filha converteu, rapidamente eles procuram um líder muçulmano e para casar, para dar à mulher, a filha como esposa. Se ele souber que a filha converteu, ele procura um líder muçulmano, muitas vezes são homens bem mais velhos que as meninas, e ele entrega a filha para ser uma das esposas do muçulmano, para puni-la e para que ela seja corrigida e retorne à fé islâmica. Então, orem pelas meninas, pelas filhas, pelas moças que se convertem em famílias que não são cristãs. Nós visitamos algumas delas que vivem escondidas nas casas de irmãos. Elas não podem sair na rua, não podem estudar, não podem trabalhar, porque os pais colocam elas cabeça a prêmio para serem caçadas. Louvado seja o Senhor. Eu estou passando bastante pedido, porque o irmão Márcio me deu essa dica, tá, irmãos? O irmão Márcio falou assim, olha, depois que você falar sobre portas abertas, nós vamos relacionar os motivos de oração. Irmãos, todas essas situações que eu estou citando para vocês, agora eu vou citar um pouquinho da Ásia e já vou terminar por causa do tempo, mas, irmãos,
são reais e são atuais, não é história antiga. E agora, irmãos, tudo isso que eu falei para vocês, com a pandemia, complicou tudo. Imagina, a moça que era islâmica se converteu, estava morando escondido na casa dos irmãos. Nós levamos alimento para esses irmãos. A Portas Abertas leva Bíblias e leva socorro emergencial. Nós levamos alimento, porque tem casa que tem 10 pessoas escondidas. Então, a família precisa de ajuda. Como vai sustentar 10 pessoas? E agora, com a pandemia, as fronteiras fecharam. Então, muitos cristãos estão isolados, sem receber ajuda e sem ajuda da comunidade. Porque na hora que é distribuído o alimento, é no galpão e todo mundo tem que chegar e mostrar sua carteirinha. E se a pessoa for cristã, uns nem podem ir para a fila, que já sabem que ele é cristão, vão matar. E outros que estão disfarçados, mas muitas vezes sob a suspeita de ser um traidor, deixou a fé islâmica, ele não vai receber alimento. Em os países que têm a fé ou regime político diferente do cristão, eles não entregam para eles o acesso a serviços públicos. Se precisar de um médico, tem que pagar. O público não tem direito, é cristão. Se precisar de um remédio, na distribuição grátis de remédio. Não, para cristão a gente não distribui. Se você é cristão, você compra. Você não tem direito. Irmãos, tentem pensar isso. Nós vivemos num país que às vezes nós vemos a debilidade, a deficiência de muitos sistemas do nosso país. Agora, imagina você chegando ali para retirar um medicamento de alto custo e a pessoa fala para você, não, você não tem direito. Mas aí eu preenchi os formulários, estão aqui as receitas, está aqui o laudo do médico. Não. Você é cristão. Cristão não recebe grátis, você tem que comprar. Então, nós temos que levar recursos para os irmãos e levar alimento para que eles continuem vivos. Em meio à pandemia, irmãos, nós estamos recebendo pedidos de socorro de irmãos que já não têm comida, de irmãos que estão fazendo a porção. Hoje a gente vai comer isso, amanhã isso, fazendo a ração, a porção para os filhos, para não ficar sem comida. Falou, se vocês comerem isso aqui tudo hoje, amanhã vocês não têm comida. Então, nós vamos ter que dividir. Hoje nós comemos esse pouquinho para ter outro pouquinho para amanhã. Estamos recebendo muitos pedidos, são alertas, né? E agora eu vou mostrar aqui para vocês os países asiáticos, falar um pouquinho de Bangladesh. Irmãos, tem países que são ignorados. De verdade, se a gente chegar na igreja, vou dar um exemplo agora. Se eu chegar na igreja, e eu gostaria de ser surpreendido com alguns dizendo sim, os irmãos podem escrever nos comentários também. Eu acho que o irmão Márcio vai estar monitorando aí os comentários. Se eu clicar, tem um lugarzinho aqui que se eu clicar, aparece aí os comentários. Já vi o bom dia aí de um monte de gente, da Leia, da Rebeca, do Diego, né, Suzy. Então, se vocês quiserem escrever aí alguma pergunta, alguma coisa, o irmão Márcio vai monitorar e se der tempo no final a gente responde. Olha, irmãos, essa aqui é a Índia, né? Esse número 10, país perseguido, a Índia, o Sudeste Asiático, toda essa região asiática, quase todos os países têm algum tipo de perseguição. A Índia é muito conhecida, muito lembrada, fizemos o DIP pela Índia, quase todo mundo que fala de missões em algum momento cita a Índia. Agora, no sul da Índia, esse número 30 aqui, esse número 30 é o Sri Lanka. E eu falo para as pessoas, irmãos, tem países que são esquecidos, tem países que são ignorados. Se eu chegar na igreja e falar assim, irmãos, levanta a mão aí, quem orou pelo Sri Lanka? Silêncio total, nenhuma mãozinha levantada. Porque muitas pessoas nem sabem que existe esse país. Então, quando nós falamos de perseguição e desses países, nós precisamos pedir para os irmãos orarem e pedir para os irmãos receberem. Por isso que eu insisto, né? Preencham um link, recebam a revista para você poder ter essas informações em mãos, né? Aqui tem outro cisquinho, e é um cisquinho mesmo, que é uma ilha muito pequena, que é Maldivas, né? E se você chegar na igreja e falar, irmãos, quem orou pelos cristãos que estão lá nas Ilhas Maldivas? Porque eles estão sendo severamente perseguidos, né? E muitas vezes as pessoas falam, olha, desculpa, eu não orei porque eu nem sabia que existia isso. Então, nós queremos trazer até os irmãos informação. Então, por isso, preencha o link, receba a revista, tenha material em mãos. Esse 38 aqui
é Bangladesh. Né? Eu queria mostrar para os irmãos e compartilhar a situação de Bangladesh. Primeiro, que uma das missionárias, uma das mulheres que foi comigo nessa viagem missionária, chorava que nem criança, porque quando nós chegamos lá em Bangladesh, nós não tínhamos estudado o suficiente, então nós não sabíamos que Bangladesh foi Índia. Tanto é que, se vocês observarem, a Índia cerca toda Bangladesh. Ó. A Índia está no norte, no leste e no oeste de Bangladesh, ao sul é o oceano. E essa região é uma região tão pobre, tão pobre, tão pobre, que o governo da Índia, em 1975, disse assim, ó, essa região é um lixo, então nós vamos tirar ela do mapa da Índia. Assim que surgiu o Bangladesh. E por que essa irmã que foi conosco chorava? Porque ela falava que sempre que ela orava por missões e pelo mundo, ela falava, Senhor, se o Senhor quiser me mandar para algum país, o Senhor manda para o que o Senhor quiser, menos para a Índia. E aí eu sorri, né? Eu falei, irmã, Deus atendeu sua oração. Deus não te mandou para a Índia, Deus te mandou para o lixo da Índia, né? Historicamente, Bangladesh começou assim. Lógico que Bangladesh não é um lixo, lógico que Bangladesh não é uma escória, mas os indianos interpretaram que aquela região era assim, e as pessoas mais indignas e desprezíveis, eles mandavam, expulsavam para essa região. Né? E assim começou Bangladesh. Nós visitamos as mulheres, 30 mulheres que são cristãs, que são líderes na igreja, são discipuladoras, ganham almas, e muitas almas, e elas ficaram amarradas pelo cabelo. Quando elas se converteram, algum parente, alguém descobriu que ela se converteu, eles pegam elas têm um cabelo muito grande, elas não usam o cabelo cortado, franja, elas têm aquele cabelo liso e grande até a cintura, e eles amarravam pelo cabelo elas em árvores, em troncos, em uma madeira que atravessa no telhado, e um caibro, né? E deixavam elas lá penduradas e falava, se arrepende, a hora que você falar que você cometeu um erro aceitando o cristianismo, a gente te solta. E elas contaram isso chorando, muitas contaram, olha, meu filho fez isso comigo, porque ele falou, mãe, você perdeu o juízo, se você for cristã, eu perco meu emprego, se você for cristã, quando nós saímos na rua, vão jogar lixo na gente, não é possível, nós não podemos ser cristãos, se nós formos cristãos, nós vamos ser expulsos da vila. Quando eles descobrem um cristão, eles expulsam ele da vila, ele tem que morar na mata, na selva, porque eles não aceitam, eles falam que o cristão é indigno de morar na cidade. Então, orem por essas mulheres. Talvez vocês vão perceber, né? Ó, guarda na sua memória aqui, Bangladesh, que eu já vou tirar o mapa, já vou voltar. Aí nós temos toda uma vizinhança. Nós estivemos em Bangladesh, mas nós estivemos com as mulheres de Bangladesh, com as mulheres da Malásia, Mali, Brunei, foram 5, 6 países que nós encontramos com elas aqui nessa terra. Então, se você nunca orou por Bangladesh, glória a Deus, hoje está apresentado para você Bangladesh, glória a Deus, de hoje para frente, misericórdia de hoje para trás, que você nunca tinha orado por Bangladesh, mas glória a Deus que hoje você está ouvindo sobre Bangladesh, hoje esse mapa pode ficar em alto relevo diante dos seus olhos, você pode orar por toda essa região asiática. Na Índia, nós temos uma densidade demográfica muito alta. Bangladesh, a capital é Dhaka, tem 23 mil pessoas por quilômetro quadrado. Imagina como fazer isolamento social. E quando eles são cristãos, a grande maioria não consegue mais trabalhar em serviços regulares. Por quê? Porque todo o país é hindu. Então, o que acontece? Eles fazem as 5 orações por dia quando toca a sirene. Então, para um cristão disfarçar, durante o Ramadã tem que fazer o jejum, para um cristão disfarçar que ele é cristão, muitas vezes vai ficando muito difícil, ele vê, olha, mais um pouco que eu ficar aqui vão me matar. Então, eles são autônomos. Só que com a pandemia, eles tiveram que parar de trabalhar. Eles trabalham na terra, trabalham vendendo, trabalham fazendo serviços. No dia a dia, ele ganha seu sustento e seus recursos para bancar a casa. Com a pandemia, os nossos irmãos estão sem atividade, sem trabalho, sem poder ganhar. Irmãos, a pandemia afetou todos nós, de uma forma ou de outra, de uma maneira direta e indireta. Todos nós estamos com a nossa vida alterada, mudada por causa da pandemia. E os cristãos que estão vivendo na perseguição precisam do nosso socorro nesse momento para que eles fiquem vivos.
Esse versículo, né, esteja atento, fortaleça o que resta, que está a ponto de perecer, mudou para mim depois, nos últimos 60 dias, depois que começou a pandemia. Porque o que eu fico escutando Deus falando para mim é, olha para esse mapa, presta atenção, veja aonde estão os cristãos a ponto de perecer. E socorre. Então nós vamos orar, e você orando, as coisas acontecem. A oração é o primeiro ponto. Se você orar, Deus vai se encarregar de fazer o alimento chegar. Temos muitos testemunhos dos irmãos que pegaram, assim, usaram o último alimento que eles tinham, né, nas botijas ou nas latas, né, cozinhou a última comida, comeram e falaram, agora é só esperar o socorro de Deus. E já 24 horas depois, 36 horas depois, chega alguém da portas abertas naquela casa com a cesta básica. Irmãos, eles vivem de uma forma muito simples. Eles comem grãos, a cesta básica deles não é chique igual a nossa, que vem leite, que vem goiabada, que vem creme de leite na cesta, vem açúcar na cesta, não. A cesta básica deles é uma porção de grãos. É uma porção de grãos, a cesta básica dele, para eles terem o sustento. Então, irmãos, orem pelos cristãos nos países asiáticos, devido à densidade demográfica, ao isolamento. E agora, esse pedido de oração é muito especial, é um pedido que eu faço. Orem para que os cristãos que estão nos países perseguidos não morram na pandemia. É forte orar isso, né? É pedir a Deus o milagre. Eu peço, Senhor, preserva a vida dos cristãos que vivem nos países onde há pandemia. Por quê? Eles são a semente do evangelho, são eles que vão pregar e ganhar almas. Irmãos, nada vai fazer parar a mensagem da cruz, nada vai fazer aniquilar a morte de Cristo na cruz do Calvário pela humanidade. Então, orem pelos cristãos que vivem nos países perseguidos, para que eles não morram, para que eles sobrevivam, porque eles são a semente que vão pregar o evangelho. Por que nós não trazemos o cristão perseguido embora para o Brasil? Vamos fazer uma fazenda aí e buscar um tanto de cristão que está lá sofrendo e trazer. O irmão André falou assim, nós precisamos ir onde eles estão e fortalecê-los para que eles não morram, porque eles vão ganhar almas e eles vão propagar. Eles são a igreja naquele país. Irmãos, em meio a tanta diversidade, a tanta dificuldade, a igreja continua crescendo. A mensagem do evangelho continua sendo pregada, pessoas continuam se convertendo. Último exemplo, de um pastor de cabras, da tribo Fulani. Os Fulanes é uma etnia que é experta em pastoreio de cabras. Eles trabalham pastoreando cabras. Se um fulano não for bom pastor de cabras, ele pode ser desertado, ele pode ser expulso, porque é da etnia pastorear cabras. Ele estava no campo pastoreando cabras, a pedra acendeu como um neon. Irmãos, todas as histórias dos cristãos perseguidos estão em Atos dos Apóstolos. Saulo indo para Damasco, a luz brilhou, todos que estavam com ele viram a luz, mas ninguém ouviu a voz. Somente Saulo ouviu, Saulo, Saulo, porque me persegues. Quando Pedro está na prisão, em Atos, no capítulo 12, uma luz brilhou dentro da prisão e um anjo apareceu e falou, Pedro, se veste, calça os sapatos, coloca a capa e vamos embora. Que texto fantástico, ali tem requintes de milagres, né? Os soldados, as guarnições, o portão que se abre para ele sair. E esse pastor fulano viu essa pedra acender como um neon, e a pedra falou, não serás mais pastor de cabras. Ele não entendeu nada, saiu dali desorientado e falou, então você é expulso. Então agora eu perdi o meu valor, porque na minha aldeia e no meu povoado, na minha etnia, se você não for um homem que pastoreia cabras, que sabe lidar com cabras, que sabe fazer a multiplicação das cabras, que sabe alimentar, que sabe higienizar, que sabe a saúde do animal, tudo, expert em cabras. O que eu vou ser? Eu vou ser o desprezado. E ele chegou na aldeia perturbado, ele encontrou uma mulher, e a mulher falou, nossa, você está transtornado. Ele falou, eu estou, porque uma pedra acendeu, uma pedra brilhou. E falou que eu não vou ser mais pastor de cabras. E para os muçulmanos, todo sonho e toda visão é um presságio. Se ele tiver um sonho, por exemplo, imagina, irmãos, que lindo. Depois eu cito isso, não vou perder o foco. Aí a mulher pegou e falou assim para ele, calma, meu filho. A mulher era cristã. Ela falou, calma, meu filho, calma, tá tudo bem. Você não vai ser mais pastor de cabras. Eu vou te explicar. A pedra é Jesus. Eles falam Yeshua HaMashiach. O islâmico chama de Isa
E quando eles conhecem o Evangelho, a Bíblia, eles falam Yeshua HaMashiach, Jesus. Qual Jesus? O Messias. E ela falou, a pedra é Jesus, a luz é Jesus. E foi ele que falou com você. Você não será mais pastor de cabras, você será pastor de homens. E ele sentiu paz. Quando ela falou aquilo para ele, o coração dele acalmou. Então ele sentiu, não, tá certo que essa mulher falou, deixa eu escutar ela. E ela levou ele até a casa e o marido passou a discipulá-lo. E ele se tornou um líder cristão. E quando eu ia dizendo, olha, irmãos, que lindo, mas para não perder o foco, eu terminei a história do pastor de cabras. Eles têm sonhos. Imagina, Márcio, eles sonham com você, Márcio, do jeitinho que você é, seu rosto, seu cabelo, né? E aí eles sonham com o Márcio. Aí no dia seguinte a pessoa sai na rua desorientado e encontra com o Márcio. E pega assim no Márcio e fala, você estava no meu sonho. E você tinha um livro, e você lia esse livro, e quando você lia o livro, eu sentia paz no meu coração. Que lindo, irmão. Assim, eu ficaria aqui horas contando os testemunhos, como Jesus se revela e como os muçulmanos se convertem. É muito lindo. E aí os cristãos já sabem, os cristãos convivem com isso. Aí o Márcio, né, diria, calma, eu tenho um livro, eu vou ler esse livro. E ele vai realmente trazer paz. E ler a Bíblia. Quer dizer, se não fosse assim, se o Márcio chegasse com uma Bíblia para ler para uma pessoa, a pessoa mataria o Márcio. Fala assim, não, você é um traidor, como que você está me apresentando uma fé diferente da minha? Mas Deus usa sonhos, usa visões, para que eles cheguem aos cristãos, aí eles chegam quebrantados. E aí ele, quando lê o livro e o livro traz paz para eles, eles aceitam. Então, irmãos, orem pela conversão do homem mau. Márcio, esse é um pedido que eu uso muito dizer. Nós temos ex-guerrilheiros que se converteram e se tornaram pastores. Nós temos ex-líderes radicais islâmicos que a pedra acendeu, que a pedra falou, e eles se tornaram líderes cristãos. E a exemplo disso, irmãos, Saulo. Saulo era o homem mau. Ele falou, eu vou para Damasco, vou pegar os cristãos, vou arrastar, vou matar todos que eu encontrar. Jesus atravessou o caminho de Saulo, a luz brilhou, a voz falou, e Saulo se converteu. Então, orem pela conversão do homem mau, orem pela conversão dos líderes guerrilheiros, orem pela conversão de líderes radicais, orem pela conversão da família Kim. Os norte-coreanos estão orando para que a família Kim se converta. Por quê? Se uma pessoa morre sem Jesus, nós já sabemos o destino dele. Então, eles precisam conhecer a Jesus. Irmãos, agora eu termino lendo 3 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Um texto escrito pelo cristão perseguido Paulo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos sim perseguidos, mas nós não estamos abandonados. Nós ficamos muitas vezes abatidos, mas não somos destruídos. Glória a Deus, irmãos. Então aqui está a realidade do cristão perseguido. Ele é pressionado, ele fica perplexo, ele é perseguido e ele fica abatido. Mas aqui está a nossa oportunidade. Nós não vamos deixar que eles desanimem, nós não vamos deixar que eles entrem em desespero, nós não vamos deixá-los abandonados e não vamos deixar que eles sejam destruídos. Primeiro, orando. E segundo, cada um, conforme propor no seu coração, colaborando com os projetos da Portas Abertas, que hoje estão todos direcionados para ajuda emergencial. Muito bem, glória a Deus. Aí está passando o versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Marque esse versículo na sua Bíblia e faça essa reflexão das palavras, né? São 8 palavras, 4 do cristão perseguido, 4 de nossa. De todos os lados pressionados, é o cristão perseguido. Não desanimados, porque nós não vamos deixar eles desanimar. Eles ficam perplexos, mas nós não vamos deixar eles entrarem em desesperos. Eles são perseguidos, mas nós não vamos deixá-los abandonados. Eles são abatidos, mas nós não vamos deixar que sejam destruídos. E o próximo é Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Com esses 3 versículos eu termino. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, diz: enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente a nossa família da fé. O cristão perseguido é nossa família na fé. O cristão perseguido
é a nossa família na fé. E eu queria chamar a atenção da parte A do versículo. Enquanto temos a oportunidade. E hoje nós temos a oportunidade. Como que você pode ajudar? Ore. Pegue todos esses pedidos de oração que eu caprichei de encher os irmãos de motivos de oração. Segundo lugar, divulgue, irmãos. Você tem um amigo que nunca ouviu falar sobre a Portas Abertas? Vou pedir para o Márcio mandar também esse link no WhatsApp dos irmãos. Ou você pega esse link do vídeo, quando fechar o YouTube, você já pega e já compartilha no seu Face, já convida seus amigos para uma sala de vídeo para ouvir tudo isso. Deus é fantástico. A Rebeca escreveu aqui, Deus é maravilhoso ver como Deus age. Às vezes eu falo assim, Rebeca, nós estamos com saudade de milagres, mas a igreja de Atos dos Apóstolos viveu os milagres e os cristãos perseguidos hoje vivem esses milagres todos os dias. Então, irmãos, você pode ajudar orando, você pode ajudar divulgando, pega o link, quando terminar essa live, você vai lá no YouTube da igreja, pega o link e compartilha no seu Facebook, convida os seus amigos para uma sala de vídeo. Deixa Deus te usar. Pode ser, irmãos, que você é a resposta da sua oração. Você está orando pelo cristão perseguido e pode ser que Deus use você mesmo para ser resposta da sua própria oração. Muito obrigado, Márcio. Pode voltar aí a hora que você quiser. Deus abençoe os irmãos. Eu me sinto honrada pelo pastor, pelos irmãos, por todo o presbitério confiar, de nos ceder nessa fala, de deixar a gente estar aqui falando com os irmãos. E eu peço que o Espírito Santo de Deus traduza tudo para o seu coração, que ele toque no seu coração, que ele te chame, que ele te envolva, que quando o Espírito Santo de Deus faz uma pessoa amar Camarões, ele vai amar e vai orar. Se o Espírito Santo de Deus fizer a pessoa amar Bangladesh, ele vai amar e vai orar. E toda vez que entrar uma notícia da Portas Abertas sobre um desses países, você vai dizer, essa notícia é minha, essa notícia é para mim, é minha responsabilidade dar todo o suporte para os cristãos que vivem nos países que vivem na perseguição. Que Deus abençoe. Eu já estou concluindo. A qualquer momento o Márcio entra aí junto comigo, Márcio. Glória a Deus. Aí, Márcio. Irmão, nós vamos agora orar e agradecer ao Senhor por essa visita virtual tão especial para nós, da nossa irmã Conceição, que esteve aqui trazendo essas informações tão preciosas sobre os nossos irmãos que necessitam das nossas orações, da nossa contribuição, do nosso amor, do nosso envolvimento. Nós sempre lembramos que o Senhor poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu fazer conosco, fazer através de nós, né? Então nós vamos, irmã, agora orar e agradecer ao Senhor pela sua vida e também por esses irmãos. Nós vamos orar mais especificamente à noite, passaremos todos os pedidos de oração que foram anotados, e se eu falhar aí algum irmão, às vezes de excelente memória, que está anotando o que você pediu, né, na folha, vai me ajudar a dispor dos pedidos na nossa lista, né, mais corretamente. Então, nós vamos orar agora e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela irmã Conceição. Muito obrigado, Senhor, pela disponibilidade dela, pelas informações, por essa ponte que o Senhor criou entre os irmãos perseguidos e nós nessa manhã, e que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a tua serva, fortalecendo e usando cada vez mais a tua serva poderosamente. Nós te louvamos, Senhor, por todas as visitas que o Senhor permitiu que ela fizesse. Nós te louvamos por todas as vezes que o Senhor deu a ela a oportunidade de conhecer esses irmãos tão preciosos e estar com eles e orar com eles e doar de si por eles e também receber deles, receber o Senhor através deles, a porção do Senhor, da vida deles para ela, e agora ela passando isso para nós. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha tocar os nossos corações, aquecer os nossos corações, para que nós não esqueçamos nunca dos nossos irmãos perseguidos, que eles sejam constantes nas nossas orações, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve
ao teu querer, à tua vontade. Nós entregamos, Senhor, esta manhã nas tuas mãos, ofertamos esse dia ao Senhor e rogamos ao Senhor que o Senhor abençoe a irmã Conceição e todos os seus, a sua casa, a sua parentela, os irmãos com quem ela congrega e todos os irmãos da Missão Portas Abertas que estão ali, Senhor, envolvidos, não só no Brasil, como em todo o mundo, em promover, Senhor, mesmo essa comunhão, o conforto, a assistência aos teus pequeninos que necessitam. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus, muito gratos. Amém, Senhor. Amém. Graças Obrigado. a Deus. Irmãos, tem alguma... Eu não sei se a gente está atrapalhando aí a irmã, mas tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para a irmã, alguma coisinha? Eu li alguns aqui, vi que o Diego escreveu obrigado pelo tempo e pela palavra. O Adriano colocou Deus abençoe, portas abertas, tem um bom motivo, orem pela equipe da Portas Abertas, né? O Marcel escreveu obrigado. A irmã Maria José colocou, né, que ela é uma mulher de oração e que ela vai estar orando, glória a Deus, né? Sim. Sim, teve alguém que escreveu, achei aqui, ó, a Suzy colocou, como isso é precioso, me deixa envergonhada. Esse é um sentimento, Márcia, que de vez em quando a gente sente vergonha, sabe? A gente vê a alegria deles, o jeito deles, e a gente fala, meu Deus, nos constrange, né? Dá um pouco, que como nós estamos administrando nossa liberdade, que tanto que nós estamos, né, usufruindo de toda essa liberdade nossa, né? Muito bom. Se alguém tiver pergunta, escreve aí que eu achei o lugarzinho que eu consigo ler, o que os irmãos estão escrevendo. Márcio, quando for terminar, tem um slide que eu ia pedir para você, se você pode deixar ele assim uns 30 segundinhos, quando fechar tudo, antes de você fechar a sala, que é uma imagem que tem e o QR Code também. Tá bom. Aceitar no final. Ótimo. Os irmãos que têm aí habilidade com QR Code, vai ter então o QR Code, a irmã vai deixar. Depois a gente vai colocar no grupo também do WhatsApp, tá certo? O link, tudo direitinho. Vocês podem acessar. Olha, tem duas perguntas aqui. A primeira do Diego. O Portas Abertas tem alguma informação da situação da Coreia do Norte atual? Sim. Temos. Quando eu faço a live, eu falo assim, irmãos, vocês podem perguntar tudo. Eu não sei se eu vou poder responder tudo. E nós temos que usar alguns filtros nas respostas por causa disso ser público, né? A gente não tem dimensão de quem vai assistir isso. Então, a Portas Abertas, ela ajuda os cristãos norte-coreanos que estão fora da Coreia do Norte. São os dois lugares que nós temos os cristãos norte-coreanos. Nós temos as pessoas que ficam socorrendo os cristãos. A notícia que nós temos é que não temos notícia. Isso não é bom. Devido à pandemia, devido à quarentena, são fronteiras extravagantemente fechadas e mais fechadas ainda agora com a pandemia. Então, por exemplo, imagina um cristão altamente secreto que faz a ponte entre China e Coreia do Norte, ou entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, em meio à pandemia. Então, a informação que nós temos é que as coisas estão muitas vezes mais complicadas, que há uma falta de informação muito grande, isso não é bom, que às vezes se insinua que a pandemia não entrou na Coreia do Norte, isso é bem polêmico, mas precisamos muito de oração, porque como a Coreia do Norte tem campos de trabalho forçado para os cristãos, nós imaginamos quão trágico seria se houvesse um contágio, uma pandemia dentro de um campo de trabalho forçado. Então, como são fronteiras extravagantemente fechadas, não é de assustar que digam que nesses países, como no Vietnã também, disseram que é pouquíssimos os casos. Pode ser, porque são fronteiras muito restritas, né? Eles revistam, se você tiver um livro, eles olham página por página do seu livro e consultam o conteúdo das páginas. Então, orem pelos norte-coreanos. Orem, nós precisamos orar muito por eles, principalmente pelos cristãos, para que eles sobrevivam, orar pela conversão de norte-coreanos e orar para que Deus preserve os correspondentes, os obreiros da missão.
e orar por essa falta de informação, né? Então, muitos pedidos de oração pela Coreia do Norte. Deixa eu ver, acho que a Suzy escreveu a outra. Então, o que levou a Rússia de volta para a lista? Então, é assim, Suzy, nós fazemos, eu chamo de censo da perseguição. Nós vamos nos países e perguntamos assim, pode Bíblia? Sim ou não? Pode reunir e participar de um culto? Aqui cristãos são presos, são chicoteados, cristãos são mortos? Há alguma pressão sobre a fé cristã? Porque muitos países eles não vão matar, eles vão fazer pressão. Eles vão dizer para a pessoa, se você for cristão, você perde sua vaga na faculdade. Se você for cristão, seus filhos não estudam no colégio. Se você for cristão, você perde direito a todo o serviço público que o país oferece. E esses índices, eles medem a perseguição. E a Rússia subiu de novo na hostilidade contra a fé cristã. Então, essa é a realidade, porque depois de 9 anos, e uma coisa que é decadente historicamente é o comunismo. O comunismo foi a maior oposição à fé cristã. De 1980 para cá, o Islã começou a despontar como grande perseguidor opositor à fé cristã e o comunismo recuou. Nós não temos hoje no mundo 10 países comunistas. Então, por isso que a Rússia sumiu, porque ela foi decadente nas últimas 2 décadas. Mas agora a hostilidade contra os cristãos subiu ao ponto de fazer a Rússia voltar para a lista mundial da perseguição. Mais alguma pergunta? Deixa eu só ver aqui. Irmã, eu vou fazer a minha pergunta aqui ao vivo. Por favor. Não sei, às vezes, portais abertos, talvez, não sei se tem uma posição oficial sobre isso, talvez você tenha alguma posição sobre isso. Como que você enxerga a questão do... Nós entendemos que estamos chegando cada vez mais próximos do fim, da volta do Senhor e tudo mais. Portas Abertas tem alguma posição em relação a isso, em relação ao que está acontecendo no mundo perseguido e no fator globalização, a globalização da perseguição aos cristãos, ela está caminhando para isso, né? Eu não sei, eu vejo dessa maneira, não sei como a irmã vê. A gente tem que tomar muito cuidado porque nós temos muitas linhas teológicas, né? E nós temos a Bíblia como um dos nossos pilares. Nós temos 7 pilares, somos pessoas de oração, a Bíblia é a nossa norma de regra e fé. O que a gente usa muito, Márcio, é Mateus 24, quando Jesus fala para os discípulos, né? Os discípulos curiosos falam, Jesus, como é que a gente vai saber o fim dos tempos? Aí Jesus fala, vão vir muitos falsos mestres, vão enganar a muitos. Vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rumores de guerra. Então, há alguns 4 meses atrás, quando eu falava esse texto de Mateus 24, eu lembrava de um grande conflito que estava acontecendo entre 2 nações de continentes diferentes e falava, olha, é isso, uma nação contra nação, um reino contra um reino, um império contra outro império. Hoje nós não temos impérios de coroa lutando contra o outro, mas temos impérios econômicos, né? Potências mundiais lutando uma contra a outra. Então, vendo Mateus 24, a gente vê o cenário bem nesse nível, né? Aí fala, vocês vão ser odiados, vocês vão ser perseguidos. E Jesus está falando ali para 12 que vão viver isso. E hoje são 260 milhões. Márcio, a cada ano que vira, olha, de 2019 para 2020, subiu 15 milhões de cristãos na perseguição. De 2018 para 2019, subiu 45 milhões. Não, 35 milhões, né? Estou falando tudo de cabeça aqui. Então, quer dizer, olha como sobe a perseguição. A cada virada de ano, uma média de 20 milhões aumenta. Os países são 50, sempre são 50, porque a lista é de 50. Mas tem 23 na espera. Então, peraí. O mundo, segundo a Organização Mundial lá, o mundo tem 193 países, né, oficialmente. 73 tem perseguição. Perseguição, assim, hostilização. Não é nada parecido com nada que existe no Brasil.
Hostilização é prisão, é morte, é proibição de acesso a serviço público, proibição, hostilidade, violência. Então, 73. Então, 1/3 hoje do mundo vive no contexto de perseguição. E nas últimas 2, 3 décadas, a perseguição só vem crescendo. Né? Então, esse é o cenário que a gente vê. E a Bíblia não diz nada assim, olha, quando estiver chegando próximo do fim, vai ficar tudo muito bom, vão acabar todas as guerras, vão acabar todos os conflitos. Tanto é que os cristãos perseguidos falam muito isso. Eles falam tudo que nós vivemos é exatamente o contexto bíblico da volta de Jesus. Então, a gente faz essa leitura, né? Mais ou menos isso. Não sei se era mais ou menos isso que você queria, mas é mais ou menos isso que a gente vê, que tudo sinaliza e tudo está acontecendo de acordo com a descrição bíblica, né? Olha, o irmão Adriano escreveu assim: aqui, devido à pandemia, ficou de liberar os cultos 1 dia por semana, mas com registro na prefeitura. Isso pode ser um sinal de perseguição de início? A China é um país perseguido. As igrejas que têm liberdade são as igrejas clandestinas. Então, na China e no Vietnã, nós temos 2 perfis muito parecidos. O governo registra a igreja, registra a hora que é o culto, a hora que começa, a hora que termina, e você tem que entregar o sermão que você vai pregar para ser revisado antes de você pregar. E se no seu sermão tiver qualquer coisa que o governo entenda que é incoerente com o governo, eles vão pedir para você tirar. E se você falar, eles vão te prender ou te punir por isso. Então, nos cultos registrados, tanto China, Vietnã e alguns outros países, fica uma pessoa do governo, que a gente até tem testemunho de alguns que chegou a se converter. Muito legal isso, né? O governo coloca uma pessoa para fiscalizar seu sermão. Ele passa a frequentar a sua igreja, porque o governo passa para ele, ó, tá aqui o arquivo, o Márcio vai pregar isso aqui. E se ele falar, ó, nós cortamos essas 2 frases aqui, se ele falar, você pode trazer ele para o interrogatório, porque ele desobedeceu. E nós temos o testemunho de um que aí um dia o pastor falou para ele, olha, você está frequentando a igreja já tem uns 6 meses, você não quer passar pelas águas do batismo? Ele falou, pois é, pastor, agora nós temos um problema muito grande, porque eu sou funcionário do governo que monitora o senhor, e eu estou totalmente convertido, só que se eu me batizar, eu não sei que tragédia resultaria nisso, né? Então, olha que situação difícil e linda, né? Então, isso é perseguição, sim, Diego. Isso é a perseguição. A perseguição é a restrição. Então, você tem que marcar a hora que abre, a hora que fecha, apresentar o conteúdo e se abrir fora do horário. Por exemplo, nós tivemos ataques agora durante a pandemia porque igrejas abriram para acolher pessoas que estavam em vulnerabilidade e, num determinado momento, eles começaram a louvar e orar. E a polícia entrou e bateu, agrediu e arrastou alguns para a prisão, porque a igreja era para ser um albergue, não um lugar de culto, né, naquele momento. Então, isso é, sim, perseguição. Toda restrição religiosa, ela é um tipo de perseguição. O Diego escreveu assim, na revista Christianity Today, em 2016, saiu uma reportagem que o presidente da China restringiria mais o culto na China. Essa doença vem para ajudar a vetar a religião lá? Se a doença vem para ajudar a vetar, não sei, eu diria que não. Eu não sei se o eu diria que não. Por quê? Por exemplo, a pandemia está nos vetando de ser cristãos? Não está. A pandemia está nos levando à proibição de nos reunirmos, mas não porque somos cristãos, para não ter proliferação de vírus. Tem que fazer essa diferença. Já teve pessoa falando que a pandemia é uma perseguição porque não pode ir para a igreja. Não pode abrir teatro, não pode abrir restaurante, não pode abrir casa de show, não pode abrir igreja. Então, isso ainda não é perseguição. Sim. Perseguição é quando a lei diz a igreja não pode abrir. Aquele lacre aqui em São Paulo, a prefeitura lacrou comércios que desobedeceram. Então, seria a igreja estar lacrada porque a lei diz que não pode culto. Então, a pandemia, para vetar a religião, eu diria até que não, Márcio, porque a pandemia nos jogou para uma tecnologia que nós estamos tendo aí testemunhos de pessoas que assistem uma live como essa nossa de hoje e se converte.
Então, a pandemia, de repente, para nós, ela nos impulsionou a projetar o evangelho de uma maneira muito mais abrangente que nós estávamos ali acomodados a não projetar. No máximo, nós transmitíamos o culto na hora pelo Face ou pelo YouTube. Agora, nos impulsionou, né? Então, eu diria que a pandemia não vem para proibir na questão religiosa, não. A pandemia veio para agravar tudo. Tudo se agravou com a pandemia. Mas dela ser para vetar a religião, eu diria que não. Eu não sei se a pergunta do Diego tem um conteúdo de pensamento conspiratório, né? Porque existe eu acho que Portas Abertas não vai se posicionar sobre isso, mas eu creio que, assim, muitos pensam que a pandemia, sendo provocada propositalmente, né, poderia ser, talvez, nesse sentido, mas eu sei que é muito difícil afirmar isso. É uma polêmica, né? Essa é uma polêmica que presidentes já se gladiaram sobre essa polêmica da origem da pandemia, do motivo da pandemia. Aí já são a guerra dos impérios. Aí são os impérios econômicos e, em menos proporção, políticos se gladiando. E, como o Diego, nós não somos adeptos a nenhuma conspiração. Sim, né? Só porque deu uma possibilidade, né? Tudo que é tema político, tudo que é tema de conflito mundial é polêmico, né? É polêmico. Sim. Então, isso fica na especulação. Fica na especulação. Não sei se com o tempo vamos ter mais clareza sobre isso, né? E, inclusive, lógico, a pandemia ela prejudicou os cristãos em sentidos não imaginados. Por exemplo, na Somália, saiu uma fake news dizendo que quem trouxe a pandemia para a Somália foram os cristãos. Então, eles começaram a matar os cristãos. Quer dizer, já era um país perseguido. A Somália é o número 3 no ranking mundial. Só que quando saiu essa fake news, falando assim, não, se não fossem os cristãos, não existiria pandemia. Eles saíram matando os cristãos. Então, esse é um problema que piorou a situação dos cristãos. Isso, só uma pergunta que me levanta. Isso é uma fake news, uma pura, digamos assim, falácia, ou isso era vamos dizer assim, um entendimento do islâmico, de que Alá está punindo os infiéis? Por causa deles que veio a pandemia? Não veio por essa veia, veia. Veio alguém em algum momento, por algum canal, disse assim, quem começou a pandemia foram os cristãos. Os primeiros contagiados foram os cristãos. São os cristãos que estão passando esse vírus para nós morrermos. Então, vamos matar os cristãos. Entendi. Então, alguém, pode ser uma conspiração de uma parte islâmica, claro, mas não nessa conotação que você colocou, não chegou assim para a gente, né? Por exemplo, alguns dizem que os cristãos são ricos, têm mais dinheiro que os demais. Também alguém começou com isso. Por quê? Porque eles recebem visitas de estrangeiros e os estrangeiros trazem dinheiro para eles. Então, alguém, né, lógico, de uma veia opositora, soltou, cristão não precisa de ajuda. Eles têm muito mais que a gente, eles recebem de fora ajuda. O que não é verdade, né? Eles recebem uma ajuda muito básica para sobrevivência, não é nenhum luxo, nenhuma riqueza. Imagina que o pastor na Índia, ele recebe $2,50 para alimentar toda a família e ainda ajudar pessoas por semana. Com $2,50, ele sustenta toda a casa e as pessoas que ele consegue ajudar. É pouquíssimo isso, né? Isso é uma multiplicação, na verdade, ele conseguiu com tão pouco, né? Com certeza. Mais alguma pergunta dos irmãos? Que já é meio-dia, a irmã Conceição quer almoçar. Aí tá uma definição que eu uso, Márcio. Nós não temos fome, a gente só tem vontade de comer, né? Se a pessoa não tomou café, ele deve estar com muita vontade de comer. Mas nós não sabemos o que é fome, né? Fome, nossos irmãos, assim, não comeu hoje, não comeu ontem, não tem a menor ideia quando vai comer. Essa é a definição que eu dou para fome, né? Nós conhecemos cristãos desnutridos. É muito,
chocante. A gente pensa, meu Deus, né? Mas nós conhecemos cristãos, assim, a pele e o osso caindo, e a gente, ele está doente, a pessoa, não, ele precisa de comida, ele não come nada há dias e conseguiu chegar aqui, a gente precisa dar comida. E fazer aquele caldinho para a pessoa não passar mal, para ele começar a tomar uma aguinha, para depois comer uma comida sólida. Deixa eu perguntar, ontem você me falou, eu não sei se eu perdi essa informação, ou se a gente pode colocar aqui. Você colocou, por exemplo, o link para a gente, para os irmãos acessarem, e pelo link eles podem fazer uma oferta, cada irmão pode fazer uma oferta, com isso também recebe uma revista, Portas Abertas, é isso, né? Então, irmãos, nós estamos deixando para cada um, pessoalmente, que quiser fazer essa oferta, no link você vai ter todas as instruções, os caminhos para você realizar essa oferta. Mas você também tinha dito alguma coisa sobre algum programa de Portas Abertas que estaria ocorrendo agora para socorrer irmãos no meio da pandemia. Como é que a gente faz para participar disso? Desculpa, distrai a atenção, porque eu li o recado da Suzy. Sim. Então, assim, vamos por ordem. O link, a gente pede para todo mundo preencher. Preenchendo o link, independente se ofertar ou não, todo mundo vai ganhar uma revista grátis. Isso, preencheu o link, ganhou a revista, não precisa ofertar nada. Se a pessoa quiser ofertar, agora, se ela quiser ofertar, lá no link tem uma opção que ela clica dizendo que quer ofertar, certo? E hoje não, nos últimos 30 dias, todas as ofertas que estão entrando estão sendo direcionadas para o socorro emergencial, porque nós temos os QR Codes por campanha. Você quer ajudar o discipulado na Indonésia? Oferte por aqui. Você quer ajudar as viúvas da Nigéria? Oferte nesse link. Hoje, qualquer link, se a pessoa tiver a revista, que a revista também tem QR Code, se a pessoa pegar o link da revista e ofertar pelo link da revista, tudo isso vai ser direcionado para o socorro emergencial em meio à pandemia. Então, a pessoa não precisa identificar, dizer, eu quero ajudar os que estão passando necessidades na pandemia. Não. No momento, todas as campanhas da Portas Abertas vão para um fundo emergencial para socorrer os cristãos. Nas revistas, quase toda revista vem uma campanha. Essa é do discipulado de jovens ex-muçulmanos na Indonésia. Então, todas as ofertas que entrarem, elas vão ser direcionadas para o socorro emergencial dos cristãos em meio à pandemia. Ok. Então, ficou aqui. Irmãos, eu tenho todos os banners que nós passamos durante a transmissão, estão aqui comigo, e nós vamos transformá-los numa lista de oração, e os irmãos vão poder, inclusive, adicionar, né? Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu ver aqui. O Diego fez um convite para você, tá vendo? Depois da pandemia, vem para Sanca, irmã, para São Carlos. Tá bom? Não, tá combinado. Olha, eu vamos combinar. Seguir falando com os irmãos. É uma ajuda que nós precisamos. Nós visitamos igrejas presencialmente, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, eu vou comer essa comidinha da Dona Lourdes quando eu for, né? Aê! Então, olha, já estou bem, né? Já tenho... Tá muito bem. Tá muito bem. Tem umas irmãs aqui fortes de cozinha na igreja. E eu vou dizer para vocês, eu nunca estive em São Carlos pela missão Portas Abertas, então nós precisamos desbravar. Então, nós precisamos aí achar umas 5 igrejas que queiram nos receber. Nós vamos, ficamos quinta, sexta, sábado e domingo. Podemos, no sábado, fazer uma reunião com as mulheres, convidar todos, mas as mulheres estarem responsáveis de organizar uma reunião. Eu também coordeno a mobilização das mulheres e fazemos uma reunião em prol da igreja perseguida e convidar todas as amigas para ouvirem sobre isso. Podemos fazer um café com pastores, reunir pastores e tomar um café com eles e explicar isso. Então, nós precisamos nos mover. Tudo que você fizer, você fazer assim, estou fazendo isso pelo cristão perseguido. Se eu conseguir 10 pastores ouvindo uma palestra dessa, eu multipliquei em 10 igrejas. Se eu conseguir achar
um chá da tarde aí com as mulheres e trazer 2, 3 mulheres de cada igreja que a gente conseguir, multiplicamos. O desafio é que as igrejas assumam em oração, falar assim, olha, Conceição, fica tranquila, a nossa igreja está em oração pelos cristãos perseguidos. E depois com os projetos, DIP, e aí vem todas as demais ajudas, né? Ó, a Rebeca já ofereceu até hospedagem aqui para você, ó. Meu Deus, vou salvar esse contato. A comida por conta da Dona Lourdes, a hospedagem por conta da Rebeca. E o assédio por conta de todos os irmãos, né? Em cima da irmã perguntando e querendo conversar sobre, né? Fique à vontade, pode até já ir se preparando para fazer as perguntas. Pessoalmente, a gente tem mais liberdade, né, de pergunta e resposta, né? Sim. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós usamos um filtro para não expor a missão nem os cristãos perseguidos, né? Não pode ser por nossa causa que uma base seja desativada ou um cristão seja vitimado, né? Mas, pessoalmente, é bem mais, dá para desfrutar bem mais. Ok. Irmã, muito obrigado. E que o Senhor mesmo continue abençoando o seu ministério, o seu papel dentro de Portas Abertas. E nós vamos procurar, assim, mobilizar aqui na cidade. Nós temos contatos, temos possibilidades. E nós vamos mobilizar uma visita assim que for possível, né? Muito obrigado, irmã, por tudo, viu? Deus abençoe a tua vida. Eu agradeço. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vou subir Peraí, deixa eu ver, tem mais 2 comentários. Aí é comunhão interna, irmão. A família da fé. Dos irmãos aqui. Eu slide para você liberar. Sobre a comunhão interna, eu amo toda vez que eu participo dessas igrejas, família, amigo, aí eu me sinto assim, tô com a galera, né, o maior papo interno, e eu tô junto, né. Márcio, muito obrigado, Deus abençoe. Eu que agradeço. Deixa aí esse slide Lilás uns minutinhos pro pessoal. Um abraço a todos aí, conhecerei vocês todos pessoalmente, assim que o Senhor permitir. Obrigado, Márcio. Amém. Tchau, tchau.